Olá, pessoas! Então, depois do último post que eu fiz um alerta, né, sobre a questão do uso abusivo do Zolpidem, suas implicações, teve muita gente mandando, né, direct perguntando assim: tá, e o que é que eu faço? O que é que eu posso usar para tratar a insônia? Já faço uso por muito tempo e agora? É uma certa preocupação, então achei bom trazer um vídeo falando sobre a questão da insônia em primeiro lugar e depois o que a gente pode fazer com relação a isso. Então, né, a insônia é uma queixa muito comum nos consultórios, em várias especialidades, e creio que na pandemia isso tenha piorado bastante porque as pessoas mudaram muito os seus hábitos, né, seu ciclo circadiano e fora as comorbidades. Então, insônia tem sido uma coisa bem comum mesmo. E o que caracteriza a insônia, né? Seria essa dificuldade da pessoa dormir, e aí pode ser tanto uma dificuldade em iniciar o sono, ou seja, a pessoa não consegue dormir depois de 30 minutos, na média, depois que vai deitar. Ela pode ser intermediária, quer dizer que a pessoa até consegue entrar no sono, mas aí ela fica acordando e tem um sono entrecortado, ou ainda você pode ter uma insônia chamada de terminal, que é quando você até consegue dormir, mas você acorda em média 30 minutos antes do esperado, digamos assim. Mas pode ser que você acorde até antes, né? Geralmente as queixas são de pessoas que têm uma redução do padrão de sono muito grande. Isso incomoda bastante. E isso, claro, que vai gerar uma série de repercussões, né? Porque a pessoa não tendo sono reparador, ela vai ter irritabilidade, sonolência diurna, diminuição da atenção, inclusive isso pode repercutir, né, no desempenho dela no trabalho, acadêmico e dentre outras coisas, inclusive até causando isso, né? Irritabilidade e problema com outras pessoas. Então, é algo que de fato precisa ter atenção. Mas a gente precisa, antes de chegar passando um remédio para uma pessoa que tem insônia, avaliar algumas questões. E aí eu vou falar sobre elas agora. A primeira de todas elas é perguntar como é a questão da higiene do sono, que muita gente fala, mas pouca gente faz. Que seria o quê? A preparação para o momento do sono. E o que consiste, né? Em algumas coisas, assim. O básico seria você evitar o uso de telas pelo menos 1 hora antes de você dormir, evitar bebidas com cafeína, evitar fazer exercício físico muito perto da hora de dormir, evitar assistir qualquer coisa que vá te despertar uma certa adrenalina. E o ambiente também, né? Como é que ele tem que ser para você ir se acalmando. Luz baixa, pouca luz, de preferência você dormir no escuro. Evitar, né, questão assim de travesseiro ruim, você tem que olhar isso, como é que tá o seu colchão, se tá confortável. E essas coisas são coisas básicas que você precisa ter primeiro, antes de você pensar em qualquer tipo de tratamento medicamentoso. Isso é uma coisa que precisa ter corrigido. E parece besteira, mas a gente sabe que não é. E alguém falou uma coisa que é bem parecido com a questão dos pacientes que têm diabetes, não seguem dieta e acabam descompensando da glicemia e acabam tomando medicação, às vezes em doses até maiores do que precisavam. E nessa questão da insônia, é mais ou menos por aí. Às vezes a pessoa corrigindo sua higiene do sono, às vezes ela não precisa tomar medicação. Então, isso é um ponto que a gente precisa sempre estar avaliando, e a pessoa precisa ser muito sincera também sobre isso. A outra coisa é qual é o padrão normal dela de sono, porque também existe uma questão, né, de
aquela história assim, a pessoa tem que dormir 8 horas por dia pra tá bem. Tem gente que dorme menos e tá bem. Só que aí ela viu em algum lugar que a pessoa precisa dormir 8 horas e aí isso já gera um problema. Tipo assim, meu Deus, eu não tô dormindo o quanto eu deveria. Ou tem uma noção assim de que tipo, nossa, eu tenho que dormir, eu tenho que acordar. Meu dia já tem que começar muito bem. E às vezes tem gente que acorda e vai acordando devagar. Então, às vezes você idealiza muito um sono adequado, entendeu? Tem até um nome pra isso, mas eu não tô me lembrando agora. Eu não sei se é Não é ortobom. Eu não sei. Depois eu vejo isso e falo pra vocês. Mas tem essa questão também, né? De você idealizar a sua noite de sono. A outra coisa também... Pronto. Aí você percebendo isso, você vai ver comorbidades. Por quê? Atualmente, muita gente já entende que o distúrbio de sono, ele por si só já seria uma doença e não só um sintoma de alguma coisa. Não vou entrar nesse mérito, mas a gente sempre tem que pesquisar as comorbidades, que são tanto, podem ser coisas orgânicas quanto coisas psiquiátricas. Então, perguntar se a pessoa ronca é importante, porque às vezes ela está tendo um padrão de sono ruim porque ela tem apneia obstrutiva do sono. Perguntar também se ela faz uso de alguma substância que é mais estimulante, como Ritalina, Venvance, ou aquelas substâncias para academia, que eu não vou me lembrar agora, mas aquilo ali também, né, tira o sono. Se ela fez uso de corticóide recente. E investigar as causas psiquiátricas, que as principais, né, de insônia são justamente quadros ansiosos, ou quando a pessoa tem um transtorno bipolar e ela tá ali começando a entrar num quadro de mania, hipomania, ela vai ter uma redução, na verdade, da necessidade de sono, mas ela não vai chegar a ter uma insônia. Mas tudo isso a gente tem que ir pesquisando. Outras doenças orgânicas que me lembrei agora que interferem no padrão de sono, doença de Parkinson pode interferir no sono, e distúrbios da tireoide, hipertireoidismo, por exemplo. Então, talvez, claro que vai ter outros sintomas associados, mas tô dizendo assim, né, que a gente tem que pensar nas comorbidades possíveis, porque às vezes corrigindo isso, você resolve o problema do sono da pessoa. E também a questão do tempo de insônia que a pessoa tem, porque ela pode ter um quadro de insônia aguda, que em geral dura de dias até meses. Aí tem gente que bota 2 meses, 3 meses, enfim, e que geralmente tem um fator precipitante identificável. Então, por exemplo, a pessoa está prestes a se casar, prestes a se mudar, fazer uma grande viagem, alguma coisa assim, mudou de trabalho, alguma coisa que você sabe que depois que se resolver aquilo vai passar. Isso é uma coisa. E também o tratamento que você vai fazer pra essa pessoa vai ser e o outro é quando a insônia é crônica, que seria quando esse distúrbio de sono ele já perdura mais de 3 meses e por mais de 3 dias na semana. Aí você já vai pensar em outra coisa. Eu não vou me deter muito aqui na parte do tratamento, porque isso vai ficar muito extenso, mas acho que já deu para ter um pouco de noção, né, do quanto a insônia é uma coisa abrangente, é uma queixa assim um pouco vaga. Então a gente precisa definir, assim, tentar deixar o mais claro possível, porque às vezes a pessoa chega com a queixa, você, poxa, eu não tô conseguindo dormir. Mas aí quando você vai perguntar, ela cochila de tarde, a quantidade de horas de sono tá até adequada, mas talvez ela ache que ela deveria dormir mais. Então, né, não é só assim, tô com insônia, pá, pum, tome um remédio aqui, tchau. Ou às vezes ela até tá com alguma dessas comorbidades que eu falei e que aí remédio não vai resolver. Então, tudo vai passar pela nossa querida anamnese. E por hoje é isso. Tchau.